Bem, o Senhor colocou no meu coração uma palavra hoje. Se vocês puderem colocar a versão NVI aí, a minha Bíblia não é NVI, mas eu quero acompanhar pela tela. Eu vou passando os textos e nós vamos acompanhando pela NVI. Eu quero que vocês abram aí, por gentileza, em Números capítulo 24 e versículo de número 15. Números 24, versículo 15. Estão me ouvindo bem aí? O pessoal do fundo está me ouvindo bem? Amém? Graças a Deus. Quero dar uma casquinha no retorno que pode dar. Só uma casquinha. Números capítulo 24, versículo 15. Então pronunciou este seu oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente. Repita comigo: olhos. Só quem está vivo agora diga: olhos que veem claramente. Amém. Versículo 16. Daquele que ouve as palavras de Deus. Repita comigo: daquele que ouve as palavras de Deus. Aleluia. Que possui o conhecimento do Altíssimo. Repita comigo: que possui o conhecimento do Altíssimo. Até aí. Daquele que vê a visão, que vê do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com... Não entendi, ver com o quê? Clareza. Repita comigo assim: ver, ouvir e compreender. Nós iremos conversar um pouco sobre isso. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Aonde houver uma dúvida, uma incredulidade, uma cegueira, uma falta de entendimento, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre cada coração e fala conosco. É o que anelamos e desejamos, em nome de Jesus. É que Ele crê, diga assim seja. No mundo espiritual, irmãos, nós precisamos aprender que o mundo espiritual, ele não é um mundo que nós conseguimos entender, ou ver, ou ouvir com facilidade. Mas é muito importante nós desenvolvermos essa habilidade no mundo espiritual. De quê, pastor? De ver, ouvir e compreender. É interessante que nós vemos aqui um profeta, não bem falado na Bíblia. Um profeta tinha o dom, e ele tinha algumas características. Deixa o texto, para deixar o texto. Ele tinha algumas características. Balaão. Nós lemos aqui que esse homem, esse profeta, um profeta que foi facilmente comprado, não temia a Deus, mas mesmo ele não temendo a Deus, mesmo ele tendo até um coração corrupto, mesmo assim, havia sobre ele um espírito, e ele tinha três coisas na vida desse profeta. Qual era? Ele via as coisas do mundo espiritual com clareza. Repita comigo: visão. Você às vezes olha uma pessoa nervosa, aflita, e você pensa: nossa, que pessoa nervosa. Mas quem tem a visão, vê o espírito do nervosismo que está por detrás. A pessoa não dorme à noite, vai no psiquiatra, vai no neuro, mas não vê o espírito que está roubando o seu sono, porque falta visão. Mas hoje, o Deus da visão está aqui. O Deus que não te compara a qualquer animal. O Deus que quando olha para mim e para você, nos compara a águias. E águia tem visão, e visão a longa distância. Talvez você chegou aqui sem ver nada, e você briga, discute. Do nada vem uma discussão no seu relacionamento. Do nada vem uma briga. Do nada vem uma canseira que você não sabe dar. Parece que você está pesado, parece que tem alguma coisa nas suas costas. É uma opressão, você não está vendo, mas tem um mal no mundo espiritual agindo. É muito lindo dizer: sou de Jesus, Jesus morreu por mim, está tudo bem. Mas não é assim no mundo espiritual. Pensa comigo. As pessoas que estão lá fora agora bebendo, se prostituindo, usando droga, o diabo vai lutar com essas pessoas?
Vai ou não? Já está com ele. Quem ele quer desanimar é você. Quem ele quer cegar é você. Quem ele quer impedir de jejuar, orar, clamar e aprender o quê? A ter visão espiritual para quê? Para entender quando é doença da carne, quando é doença do espírito, quando é uma briga normal ou quando é uma contenda do diabo. Um povo que sabe ver. É esse espírito que Deus está falando no meu coração. Eu, essa noite, para aqueles que creem, darei condições de ver no mundo espiritual, ouvir no mundo espiritual e, mais do que tudo, compreender. O Nata disse assim na ministração dele: olha, cantar é muito bom, mas melhor do que cantar é entender o que está cantando. É um nível de compreensão. E quanto mais você busca o Espírito Santo, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você se enche de Deus, Ele trará uma clareza maior em tudo na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado. É o que fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, o homem natural, gente. Há dois tipos de homens, que aqui Paulo fala para a gente: o homem espiritual e o homem natural. Olha o que o texto diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Em outra tradução que está na minha Bíblia, diz assim: o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque para ele parece loucura. Ele olha e ele não entende, ele não compreende. Mas hoje o Espírito Santo quer trazer espírito de compreensão. Aí a pessoa, ela vai no espiritismo para ver se um espírito desencarnado, que a gente sabe que não é um demônio, explica para ele o que está acontecendo. Alguns vão para Umbanda para tentar ver se algum daqueles espíritos ou aqueles encostos, sei lá como chama aquilo, fala, e lá baixa Zé Pilintra, Tranca-Rua, Preto Velho, Pombagira. E eu já tive experiência de muitas moças que vieram orar para mim aqui e falaram: eu fui lá, e quando eu cheguei lá, baixou, a pombagira foi direto em mim, apontou o dedo e disse: você está aqui porque você brigou com o teu namorado, está aflita, está angustiada, mas eu vou te ajudar. Foi a própria pombagira que fez o namorado trair, destruir, e você pensa que ela vai te ajudar? Não vai. Falta discernimento. O diabo não luta contra ele. O que falta para o meu povo é clareza de espírito. As pessoas estão perdidas. O Brasil é um país esotérico, é um país perdido. Porque quando a gente olha para a nossa nação, a gente vê um povo que foi inserido numa religiosidade que veio de Portugal, numa religiosidade estranha, em gente estranha que veio de lá. E quando eles vieram para cá, na religiosidade deles, eles não podiam, segundo o Papa, pegar os nativos daquele lugar e fazer deles escravos. Então os índios não se tornaram escravos dos portugueses aqui no Brasil. Então eles fizeram o que? Começaram a trazer navios negreiros da África. Então começou aquele povo que veio da África, trouxe bruxaria, quimbanda, tudo quanto é tipo de religiosidade afrodescendente para o Brasil. Misturou com o catolicismo, misturou com um monte de coisa e virou um balaio de gato. E o balaio de gato é o Brasil. E só Jesus para lavar a mente desse povo. Só Jesus. Nós não somos contra religião nenhuma, porque a Bíblia não fala de religião. A Bíblia fala de relacionamento. Então as pessoas, elas confundem cultura com o poder de Deus, e elas querem aceitar aquilo que não vem da parte de Deus. Mas nós que temos clareza espiritual, nós entendemos que há muitas amarrações no Brasil, há muitos bloqueios, porque no mundo espiritual o Brasil perde. Mas a igreja está levantando uma igreja viva, poderosa, cada dia mais.
para jejuar, orar e ter discernimento espiritual. Visão. O homem natural não entende, mas o homem espiritual compreende bem todas as coisas. Balaão, repita comigo, Balaão tinha um dom profético. Só para a gente trazer o contexto desse texto, Balaão era um camarada que ele ia onde dava mais dinheiro. Ele se encontrou com um rei. O nome é fácil para vocês lembrarem, Balaque. Balaque foi um rei cananeu. E esse povo, os cananeus, eles estavam numa rota, num lugar aonde o povo de Israel ia passar. O povo de Israel tinha saído do Egito, estavam passando e conquistando em direção à terra prometida. Agora vem Balaque, vem para Balaão, profeta do povo de Israel, e compra ele. Fala assim: olha a visão de Balaque. Olha aqui para mim, para você não perder a palavra. Olha a visão de Balaque. Balaque viu, observou aquele povo e disse assim: observou que povo? Repita comigo: observou o povo de Deus. Diga bem forte: o meu inimigo, ele me observa. Entenda isso. Balaque observou aquele povo e disse: olha, com espada, com lança, com estratégias de guerra, não vai dar para vencer esse povo. Mas se nós bagunçarmos eles espiritualmente, a gente vence. Então o que nós precisamos é atacar o espiritual deles. Olha a visão de Balaque. Ele entendeu que armas carnais não iria destruir aquele povo. Você não está entendendo, irmãos? Não são armas carnais que vão destruir a igreja, mas são setas espirituais. Coisas espirituais que atingem a igreja, que atingem o povo de Deus, e a pessoa não percebe, e ela pensa que está bem, mas está endemoniada, oprimida, angustiada, cheia de mágoa, fria, não ora mais, não jejua mais, não fala mais em línguas estranhas, não consegue ser batizada com o Espírito Santo, não tem força espiritual, não recebeu as armaduras espirituais de Deus. Mas Balaque, ele entendeu, olha, como se fosse hoje. Olha, está difícil de penetrar, colocar gente errada naquela igreja, colocar gente errada no altar. O que nós vamos fazer? Vamos começar a fazer trabalho, magia, bruxaria negra. Vamos fazer de tudo, vamos atacar espiritualmente aquela igreja. E quando vem ataques espirituais contra a igreja, se não tem gente que tem discernimento, o inimigo destrói. Mas quando vem ataques nessa igreja, daqui a pouco está pastor Amir, está eu, está o Zanini, daqui a pouco você vê a igreja aí toda ungida, porque nós repreendemos toda a armadilha do diabo, tudo que quer impedir as pessoas de entrar na igreja. Quantas vezes eu chego na porta da igreja, eu não vejo anjo de Deus, eu vejo demônio. Por que eles vêm? Eles vêm, principalmente o tranca-rua das almas, é um espírito que anda com correntes. Para quê? Ele quer fazer você se sentir mal, cansado, deprimido, cheio de preocupação. Para que, olha, hoje eu não vou, amanhã eu não vou, não deixa para domingo, não deixa para outro dia. É uma guerra para você estar aqui, mas a guerra não é carnal, a guerra é espiritual. E nós temos que discernir isso, amém? Então Balaque entendeu isso, falou: olha, para mim arrebentar eles, eu preciso atacar eles espiritualmente. E aí nós iremos ver que Balaão, no capítulo 23, versículo 8, aí de Números, capítulo 23, versículo 8, vamos ver o que Balaão faz. Balaão fala assim: olha, então tá bom, você me paga uma quantia, eu vou no monte bem alto, subo, vamos lá, e de lá eu vou amaldiçoar esse povo, eu vou lançar praga, maldição sobre eles. Olha aí, e Balaão tentou fazer isso. E aí olha só, quando ele subiu com Balaque, foi levantar a mão para amaldiçoar o povo, olha o que aconteceu. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Ele subiu para amaldiçoar.
Mas quando ele estendeu a mão para amaldiçoar, falou: como posso eu amaldiçoar quem é? Você não entendeu o texto. Aqui está falando do povo de Deus. O inimigo se levanta para te destruir, mas ele vê em você a bênção do Senhor. Fala: como posso? Como será que eu vou amaldiçoar aquele casamento, aquela família, os teus filhos? Vou amaldiçoar ele para ser um drogado, para ele cair. Ele tenta amaldiçoar, mas como poderei amaldiçoar aquele que já foi abençoado pelo Senhor? Será que tem alguém aqui que foi abençoado por Deus para dar um glória, para dar um aleluia para o Senhor Jesus? E ele desce, e Balaque fala para Balaão: meu amigo, paguei você para amaldiçoar, não deu, rapaz, não consegui. Vamos subir um outro lado da montanha, ver uma outra ótica. Pode ser que em outro lado eu consiga amaldiçoar esse povo. Vamos subir, capítulo 23, versículo 20. Vamos ver, eles subiram em outro lugar e falaram: agora nós vamos arrebentar esse povo. Balaque empolgado, Balaão cheio de ousadia maligna. Vamos ver o que aconteceu. Recebi uma ordem para... Eita, para quê? Subiu na montanha, outro lado, para fazer o quê? Amaldiçoar. Estão se levantando contra a igreja, estão se levantando contra você, levantando contra a tua família. Se levantarão contra nós, mas não prevalecerão, porque o Senhor está conosco. Tem alguém que é de Deus aí? Ele vai até lá junto com Balaque, fala: amaldiçoa esse povo. Recebi uma ordem, para quê? Para amaldiçoar. A hora que ele falou, amaldiçoar não saiu, abençoar. E ele abençoou, e não o posso mudar. Versículo 21. Versículo 21, filho. Nenhuma, meu Deus, desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles o quê? Têm a força de um boi. Ele foi lá para amaldiçoar, e estava dizendo: esse povo tem uma força violenta, como um boi selvagem, sai arrancando tudo, se tiver na frente, vai passar por cima. Por quê? Deus dá força ao cansado, ao abatido, ao empresário que veio aqui abatido, a você que está cansado, Deus dá força. Que as tuas forças sejam renovadas essa noite, em nome do Senhor Jesus. Quem crê na palavra do Senhor? Desceram de lá, Balaque falou para Balaão: pelo amor de Deus, rapaz, eu paguei uma grana violenta para você amaldiçoar esse povo, amaldiçoa eles. Vamos tentar outra vez. Vamos subir de outro lugar, quem sabe de lá a gente pode arrebentar eles. Capítulo 24 e versículo 5. Vamos ver o que está escrito aí, olha só. Balaão foi para amaldiçoar, vamos ver o que ele falou. Quão belas são as suas tendas. Foi para amaldiçoar a casa deles, a família deles, o casamento deles. Olha o que ele falou, não conseguia. Ao invés de sair maldição, olha o que saiu da boca de Balaão: quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Versículo 26. Como vales estende-se como jardins que margeiam rios, como olhos plantados pelo Senhor, como cedro junto às águas. Versículo 7. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Eu vou explicar para você o que ele viu. Eu estou dizendo de um homem, Balaão, mesmo corrupto e longe de Deus, ele tinha visão espiritual, amém? O que ele viu aqui foi uma visão espiritual lá de cima do povo. Não dava para ver rio, porque estava no deserto. Não dava para ver casa, se eles estavam em tendas simples no deserto.
Eles estavam saindo do Egito, andando no deserto. Como que ele viu tanta coisa boa? Casa boa, água irrigada, ele viu jardim, ele viu lavoura, mas não tinha jardim, não tinha lavoura, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. Mas quem tem olhos espirituais enxerga o que ninguém enxerga. Talvez você não está vendo, mas há um jardim de vitória na sua vida. Talvez você não está vendo, mas Deus tem uma casa melhor e maior para você. Talvez você não está vendo, mas as pessoas vão olhar para o povo de Deus e vão ver, mas parece que ele você compra a roupa mais baratinha que tem. A pessoa pensa, mas se a pessoa só anda com roupa cara e bem vestida, você não entendeu, né? Eles vão olhar para você e vão ver tesouros escondidos. Quem crê nisso? Balaão subiu para amaldiçoar, mas o que ele viu, gente? Ele viu com os olhos espirituais. Era um povo que estava no deserto, sem nada. Ele viu rios, ele viu plantação, ele viu jardim, ele viu casa, ele viu o povo separado, ele viu o povo cheio de graça. E ele falou, não dá para amaldiçoar esse povo. E eu quero muito que nós possamos. Balaque errou muito. Balaão errou demais. Ele até falado por Jesus lá no Apocalipse. Mas ele tinha três atributos que nós precisamos ter. Repita comigo: visão, audição e compreensão. Quando você entende isso, irmãos, tudo acontece no mundo espiritual. Mas às vezes você fica perguntando, peraí, mas está falando do povo de Israel. O povo, eu não sou judeu. Talvez não tenha ninguém judeu aqui, mas nós não precisamos de genealogia judia ou judaica nenhuma para ser abençoado. Nós não precisamos ser circuncidados, nós não precisamos fazer nada do judaísmo. Por quê? Nós não cremos no judaísmo, nós cremos em Jesus Cristo. E Jesus é infinitamente maior que rituais. E olha só em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13. Paulo estava tratando de uma situação séria ali em Gálatas. Vocês aguentam mais 5 minutos? Ele constrói e trabalha 2, 3 anos ali naquela região da Galácia. Constrói muitas igrejas, um povo grande. E ali vieram homens confundir a cabeça das pessoas com o judaísmo, dizendo, ser batizado nas águas não é suficiente, você tem que circuncidar. Olha, você está comendo torresmo, rapaz, você não pode comer torresmo, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Começou a confundir a cabeça do povo. Então Paulo vem e traz a clareza para os gentios. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de... Não ouvi? O diabo, sabe que ele fica cochichando na sua cabeça? Essas bênçãos de Israel, do judeu, é só para eles, porque eles são judeus, você não é. Mentira, está escrito, se está escrito eu creio, que as bênçãos de Abraão agora são para você e é para mim. Você vai sair lá fora, vai contar as estrelas do céu, e pode acreditar que é o número de bênçãos que Deus tem para a tua vida. Está escrito, irmão, não sou eu que estou falando, está aqui, olha. Isso para que em Cristo as bênçãos de Abraão chegassem também a quem? Não está escrito judeus aí, irmãos, está escrito gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então toda a promessa que Deus fez para Abraão, tem muitas coisas que não está escrito na Bíblia. Tem muita coisa que Deus falou para Abraão que não está escrito na Bíblia. Tem muita coisa que Deus falou para Jacó que não está escrito na Bíblia. Muita coisa que Deus prometeu a Isaac que não está escrito na Bíblia. Mas o que está escrito é para nós. Vou dizer de novo, o que está escrito é para nós. Profetiza para essa pessoa linda do teu lado, diga: as bênçãos de Abraão é para nossa casa, é para nossa vida, em nome de Jesus. Para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante o quê? Mediante a fé. Somos abençoados com as bênçãos de Abraão. Vou dizer de novo, somos abençoados com as bênçãos de Abraão. Nós precisamos, irmãos, vencer a incredulidade. Enquanto eu estou pregando, o diabo está dizendo para você, não é bem assim.
porque ele quer confundir você. Abra Romanos aí, filho, para encerrar. Romanos capítulo 4, versículo 20. Eu quero ler com você, para você poder ouvir, ver e compreender. Você precisa romper a incredulidade. Diz assim: mesmo assim, falando de Abraão, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Versículo 21, estando plenamente convencido, plenamente o quê? De que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Versículo 22, em consequência isso lhe foi creditado como justiça. 23, vamos até o 24. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas por ele. Versículo 24, mas também para... ai, ai, ai. Hey, se o teu ventre está fechado, a madre vai se abrir em nome de Jesus. Se o tempo passou, você talvez está mais velho, mais cansado, mas Abraão tinha 99 anos, ele estava cansado, e a Bíblia diz, estando amortecido, vai Deus lá e desperta ele. Deus vai despertar você, Deus vai renovar tuas forças, porque a bênção de Abraão é para você. Profetiza no peito, diga: as bênçãos de Abraão são para a minha vida. Nossa, que coisa! Você não tem mais herança do diabo, você não tem mais herança genética do teu pai, da tua mãe. Há uma herança divina, e há uma herança abraâmica sobre a tua vida, e as bênçãos do Senhor te alcançarão em nome de Jesus. Você não precisa de nenhum ritual judaico, você só precisa da fé e do poder do sangue de Jesus, aleluia. Mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, nós que cremos nele, que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tudo que a igreja precisa é de Jesus. Tem umas igrejas que fazem um balaio de gato, volta para o Antigo Testamento, traz a Arca da Aliança, traz o chofar, traz um balaio. Não precisamos de rituais. Não, pastor, será que eu não posso comer torresmo? Se você não quiser, traz que a igreja come. Será que eu não posso comer uma carninha de porco? Se você não gosta, não tem problema, traz que a gente fala um negócio gostoso. Tem coisa mais gostosa que uma panceta. Meu Deus. Traz. Ah não, pastor, não como camarão. Traz para nós. Traz, porque nós faz a violência. Ah pastor, mas está na lei lá para o judaísmo. Deus disse para ele, era para eles. Jesus cumpriu a lei para mim e para você. Agora nós temos que desfrutar daquilo que Cristo fez na cruz. Vou dizer de novo, o povo está desfrutando um pouco daquilo que Cristo não vai fazer. O povo tem que desfrutar daquilo que ele já fez. O diabo é tão sujo que ele fica focando você lá na frente. Olha, o dia que acontecer, o dia que tiver, o dia que a casa acabar, o dia que casar, o dia que o filho vier, o dia que você aumentar a sua renda, o dia que você trocar de carro, o dia que coisas acontecerem, você então pode desfrutar. Mentira do diabo. Amanhã você vai acordar desfrutando da sua vida, tomando o seu cafezinho, dando glória, dando aleluia, feliz, 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 desfrutando, porque você é geração eleita, raça escolhida de Deus. As bênçãos de Abraão é para você. Não tem mais genética diabólica. Ah, mas o meu pai morreu de câncer, o meu avô morreu de câncer. Morreram. A partir de você, a maldição foi quebrada. Agora tem saúde, agora tem saúde. Tem pouca gente entendendo o que eu estou falando. Agora tem saúde, tem saúde, tem saúde, tem saúde na tua vida. Quem crê nisso? Dá um glória a Deus bem forte. Precisamos então sair daqui hoje com uma nova percepção. Entendemos o que Balaão via naquele povo. Ele tentou amaldiçoar, mas quando ele subia e ele olhava para o povo, ele viu um povo separado. Não sei se você reparou no texto, mas estava escrito lá: um povo santo de Jacó, ou seja, um povo separado. Ele era um povo separado. E Balaão tentou destruir, não conseguiu. Então ele fala para Balaque: Balaque, não consigo amaldiçoar esse povo. Porém, se esse povo se misturar,
você consegue quebrar eles. Traz a mistura para eles. Faz essa moça que está orando, buscando um namorado, pegar alguém lá do mundo, lá fora, fazer de conta, e o diabo te enganar, dizendo, traz ele que ele vai se converter. E ele vem, não se converte nunca e arrebenta a tua vida. Jugo desigual. Você faz aliança e sociedade com pessoas que não são. Balaão disse assim, olha, leva mulheres bonitas lá para eles se misturarem, porque quando houver a mistura, vem a fraqueza. Misturou, enfraqueceu. É o que o diabo, estratégia do diabo. Ele fala, mistura com teus amigos de faculdade, mistura lá na empresa, mistura com a sujeira lá fora, mistura com as pessoas, mistura com o mundo, mistura com os costumes lá fora. Aí vão olhar e não vão ver um povo santo e separado, vão ver um povo misturado. E um povo misturado é um povo fraco. E foi assim que o povo de Israel caiu em desgraça, por causa da mistura. Mas enquanto eles se mantiveram firmes na palavra, firmes aonde? Deus disse para eles, não se misturem porque não vai dar certo. Porque os outros povos vão trazer outros deuses, vão contaminar os seus filhos, e as próximas gerações foram contaminadas. Em Apocalipse você lê em mais de uma carta das igrejas, a preocupação que Deus tinha com o povo absorvendo doutrinas de Balaão. Você vê lá nessas 7 igrejas. Então eu quero dizer uma coisa para você: você não é igual aos outros. Seu filho não é igual aos outros, sua filha não é igual às outras. Vocês são povo eleito, separado para o Senhor Jesus. Se você vive o mesmo tipo de vida que os ímpios vivem, você não tem força. Você vive uma utopia, é um faz de conta. Você vive um namoro ímpio, você vive um noivado ímpio, você vive sociedade ímpia, você é corrupto, você engana, você tenta fazer o melhor, mas está no meio de gente podre. E Deus já está falando para você, sai do meio dessa gente, porque o que eu tenho para você é maior. O inimigo está te desgastando num lugar que não é para você, porque você é separado, é justo, é homem de Deus, é mulher de Deus. Há lugares que não são para você. Ah, mas eu quero arrumar o lugar. Tem lugares que não é para você estar. Tem lugar que é só para você passar. Ah, vou falar de novo. Tem lugar que não é para você estar. Tem lugar que é para você passar. Você passa e faz o que tem que fazer. Eu fui na inauguração lá da Skyfit, do Magnano, que tem vindo na igreja. E ele me passou um horário. Falou, ó, o Lucas Luco vai vir aí. Eu falei, mas que hora que esse homem vem? Aí eu fui lá, o grande William estava lá, e conseguimos lá falar um pouquinho com ele, e passei por lá. Quando você passa, você tem que fazer o seguinte, irmãos, fazer a diferença. Passei, ele me abraçou, e falou, vamos fazer uma foto? Eu falei, não, vamos orar. Eu vim aqui para orar para você. Ele falou, é pastor? Eu falei, é. Até ele pegou em mim assim, e falou, está treinando, hein pastor? Eu falei, tô. Me elogiou, eu já fiquei feliz, né? Rapaz, ele é alto. Se eu soubesse, eu tinha posto um sapato assim, porque o homem é alto, rapaz, humilhou a gente. E eu fiz a minha parte. Eu orei por ele, passei por ali, profetizei. Repórteres foram falar comigo. O que o senhor fez aqui foi algo fantástico. No meio de todo mundo, no meio da conversa, o senhor foi lá e orou por ele. Um menino falou para mim, um jovem, que ousadia, que coragem. Falou assim, eu não tenho vergonha de todo mundo saber aqui que eu sirvo a um Deus vivo, e é um Deus poderoso, um Deus que abre, e o que Ele abre ninguém fecha, um Deus que fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. E o inimigo ficou furioso comigo, ele foi comigo para casa, irmãos, montou no meu carro e foi violento. Foi uma peleja na minha casa antes da live que você não tem ideia. Eu tive que expulsar tudo quanto é demônio, porque o diabo falou, não era para você, não era para você orar, era para você ser igual a todo mundo, bater uma foto e ir embora. Para que você foi orar? Irmãos, você não é igual aos outros, você tem que entrar no lugar e fazer a diferença. Ei, olha para essa pessoa bonita no teu lado e profetiza, faça a diferença, faça a diferença, faça a diferença. Aleluia. Amém? Amém? Nós temos que aprender a ver no mundo espiritual.
ao vir, o menino ele estava em casa junto com Eliseu, saiu cedo para comprar pão com mortadela, um café, 5 horas da manhã, foi para a padaria. Quando ele olhou em volta, soldados filisteus em tudo quanto é lugar. Voltou branco apavorado, e disse: Eliseu do céu, não deu para pegar café, nem pãozinho, nem mortadela na Cerate. Falou: por que você não pegou, rapaz? Porque nós estamos lascados, tem um exército que vai arrebentar com a gente aqui, está tudo cercado. Eliseu olhou para ele e falou: rapaz, você está cego? Ele falou: não estou cego, eu vi muito bem. Não, você está cego. Eu vou orar para Deus abrir os teus olhos espirituais. Eliseu ora para aquele jovem, os olhos dele se abrem, sabe o que ele vê? Carros e anjos de fogo ao redor de Eliseu. Aí Eliseu diz: ai, olhos espirituais. Aí Eliseu diz: mais são os que estão conosco do que estão com eles. Mais são que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Segundo Reis, capítulo 6, 14 em diante. Maior é que está em nós, mais são os que estão conosco. Só que a gente tem medo porque a gente não vê. Mas eu quero profetizar que olhos serão abertos essa noite em nome de Jesus. Haverá um milagre de visão e audição. Elias ele sobe para orar, para pedir chuva. Ele ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e pede para o menino: vai lá ver. O menino olhou, não via nada. Elias: não tem nada. Elias, não tem nada. Na 7ª vez ele voltou: e aí, viu alguma coisa? Eu vi uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão de homem, é pequeno, viu? Ele falou: manda Acabe correr, corre. Por que correr? Eu estou ouvindo um barulho de uma chuva muito grande. Gente que ouve espiritualmente. Hoje o Senhor vai abrir os teus ouvidos espirituais. Aquilo que você não ouvia, você vai partir a ouvir, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver o que você não via, você vai ouvir o que você não via, ou não ouvia, perdão. E mais, você vai passar a compreender o que você não compreendia. Quando você começa aqui na igreja, sabe o que acontece? Você lê alguma coisa na Bíblia, você não entende absolutamente. Você vai: impossível, pô, mas que trem estranho, difícil de entender. Mas daqui a pouco vem um espírito de sabedoria sobre a tua cabeça. Daqui a pouco você começa a entender tudo, a compreender tudo, a saber tudo. Esse é o espírito de compreensão, aleluia. É espírito de sabedoria. Salomão estava dormindo, e no sonho Deus apareceu para ele e falou assim: Salomão, o que você quer? Aí Salomão falou assim: olha, eu preciso de sabedoria para julgar bem o teu povo, eu não quero ser injusto. Deus falou: boa coisa você pediu. Derramarei sobre ti espírito de sabedoria, compreensão e discernimento. E junto disso vai vir riqueza e prosperidade sobre a tua vida. Quem crê nisso? Vou profetizar agora. Virá sobre ti uma nova compreensão, uma nova sabedoria, e junto disso virá uma nova prosperidade sobre a tua vida, o teu negócio, em nome do Senhor Jesus. Toda amarração do inferno, toda praga que foi lançada, todo espírito contrário vai cair por terra em nome de Jesus. Só quem acredita, dê um brado de vitória e aplauda bem forte o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Espiritualmente, ouvir espiritualmente e compreender, discernimento. Nem tudo que reluz é ouro. Não é porque está falando de Jesus que é de Jesus. Não é porque canta bem que é de Jesus. Quantos cantores gospel aí estão fazendo cara coisa terrível? Não é porque cantou, porque a música é bonita, não. Irmãos, Deus vai dar visão e discernimento espiritual para a igreja. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.